Bom, amores, o assunto de matemática de hoje vai ser sobre multiplicação de números naturais, tá? Presente na página 50 e 51 do livro de vocês. Lembrando que multiplicação é um assunto que vocês já viram no passado e que até eu já venho praticando na tabuada, para que vocês não tenham tanta dificuldade na continuidade desse assunto. Por quê? Porque vocês só estavam multiplicando, por exemplo, 36 vezes 3, tá? Só tinha um algarismo embaixo. E agora vocês vão aprender a multiplicar com dois algarismos, 3, 4, ou seja, vocês vão multiplicar 145 vezes 25. Então, embaixo vai ter dois algarismos, tá? Coisa que vocês antes não faziam e agora vão fazer, tá bom? Por isso que eu já vinha praticando na tabuada essas questões de multiplicação, tá? Bom, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, tá? E ele vai trazer pra gente um exemplo disso. Por exemplo, eu tenho 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2, tá? Que é igual a 10. Ou seja, se a gente for transformar essa adição que a gente tem, tá? Numa multiplicação, como é que a gente escreve? A gente pode primeiro escrever quantas vezes esse número se repete, tá? Ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ele se repete 5 vezes, tá? Então, 5 vezes. Qual é o número que está se repetindo? 2. Ou seja, 5 vezes 2 é igual a 10, tá? O resultado é o mesmo. Tia Jéssica, mas eu poderia colocar primeiro o número que está se repetindo aqui e depois quantas vezes ele se repete? Sim. Por quê? Porque 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 vai dar 10 da mesma forma. Ou seja, a ordem não vai alterar o meu resultado, tá? As ideias da multiplicação são: ideia de juntar quantidades iguais, tá? Eu já tenho aqueles valores e eu só vou juntar e descobrir quanto é que forma. Por exemplo, Ana tem 6 cédulas de R$ 5. Quanto ela tem? Eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, tá? Se eu for somar todos esses números, vai dar R$ 30, certo? Mas ele diz: podemos representar a ideia da multiplicação de duas maneiras, tanto em forma de adição, que foi essa forma que eu trouxe aqui em cima, como em forma de multiplicação. Aí a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tinha feito no exemplo anterior, tá? Qual é o número que se repete? 5. Quantas vezes ele está se repetindo? 6, tá? 5 vezes 6, 30. Repare que nesse exemplo aqui, eu fiz o contrário. Eu primeiro coloquei o número que está se repetindo e depois eu coloquei quantas vezes ele se repete, tá? Mas eu posso fazer do jeito que a senhora ensinou antes? Pode sim. Quantas vezes ele se repete? 6 vezes, aí eu coloco 6 aqui. Qual é o número que está se repetindo? 5. Eu coloco aqui desse lado. Então, 6 vezes 5, 30. Ou então, 5 vezes 6, 30, tá? Ana tem R$ 30. Ou seja, a ordem que você colocar não vai alterar o resultado, tá bom? Ideia de disposição retangular. Seu Manuel vai colocar os azulejos na parede da cozinha. As pedras irão ser dispostas da seguinte maneira: são 5 colunas e 6 linhas. Como assim, tia Jéssica? Colunas, tá? Essa aqui é colunas. 1, 2, 3, 4 e 5. E linhas, como se fosse a linha do caderno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que a gente pode resolver esse probleminha, tá? Simples. Eu pego o número de linhas, tá? Que eu tinha contado e multiplico pelo número de colunas. Ou então, ao contrário, eu pego o número de colunas e multiplico pelo número de linhas, que foi a forma que ele fez. Ele pegou a quantidade de colunas, 5, e multiplicou pela quantidade de linhas que a gente tem, 6, tá? E ele mostrou aqui, ó, do mesmo jeito que eu falei. Pode ser colunas vezes linha, ou então linha vezes coluna. O resultado vai ser o mesmo, tá? Que vão dar 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, 30, tá? Então, serão colocados 30 azulejos. Todas as vezes que eu tiver ideia de disposição retangular, eu vou estar trabalhando com alguma figura geométrica, certo? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um retângulo, tá? Ideia de combinar possibilidades. É quando ele vai me mostrar probleminhas ou questões em que eu tinha que combinar uma coisa com outra, certo? Independentemente do que seja esse objeto. Nesse caso aí, ele trouxe um exemplo. Luciana tem 2 blusas.
uma vermelha e uma amarela. E 3 saias, uma branca, uma preta e uma verde. De quantas maneiras Luciana pode combinar uma blusa e uma saia? Bom, a gente pode resolver isso de diversas maneiras. Existe a maneira mais fácil e existe a maneira mais difícil. A maneira mais difícil é você sair, que nem ele fez aqui, pegar a blusa vermelha, mais a saia branca. Blusa vermelha, saia preta. Blusa vermelha, mais saia verde. Ou seja, já tem 3 possibilidades que estão aqui. Aí depois eu vou pegar mais 3 possibilidades, que é a blusa amarela, saia branca. Blusa amarela, saia preta. Blusa amarela e saia verde. Ou seja, eu vou ter no final 6 possibilidades, certo? Essa é a maneira mais difícil. Por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho poucas combinações. Mas quando ele disser eu tenho 20 blusas, eu tenho 20 blusas, 10 vermelha, 10 amarela. E eu tenho 30 saias, 10 brancas, 10 pretas e 10 verdes. A combinação vai ser muito maior, tá? O cálculo vai ser muito maior. Então, não fica legal você fazer isso aqui. Mas isso aqui você pode utilizar na multiplicação. O que você vai fazer? Quantas blusas você tem? 2. Quantas saias você tem? 3. Só é fazer a multiplicação e você vai achar o mesmo número de possibilidades para não estar fazendo isso aqui, certo? Ou então, você pode fazer o inverso. Quantas saias eu tenho? 3. Quantas blusas eu tenho? 2. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 é a mesma coisa, tá? Dá 6 o resultado. Então, são 6 possibilidades, ou seja, ela pode combinar 6 maneiras diferentes de se vestir, tá? A próxima ideia é a ideia de razão ou proporcionalidade, tá? Vamos prestar atenção nessa parte que é bem importante, tá? O exemplo diz: Maria tem 4 blusas e Janaína tem o dobro dessa quantidade. Quantas blusas Janaína tem? Janaína tem 8 blusas. Vamos explicar como foi feito esse cálculo, tá? Quando usamos o termo dobro, triplo, quádruplo e quintuplo, estamos usando a ideia de proporcionalidade da multiplicação. Ou seja, eu estou dobrando ou triplicando aquele valor, tá? Ou quadruplicando, quintuplicando, certo? É o mesmo valor, tá? Só que ele vai ser repetido. Nesse caso, quando você fala de dobro, é 2 vezes uma quantidade. Triplo é 3 vezes uma quantidade. Quádruplo, perdão, é 4 vezes uma quantidade. E quíntuplo é 5 vezes uma quantidade. Nesse caso aí da Maria, ela tinha 4 blusas e Janaína tem o dobro, ou seja, é 2 vezes uma quantidade. É 2 vezes o número 4. Ou seja, a sentença aí desse cálculo é 2 vezes 4, tá? E o valor 2 vezes 4 é 8, tá bom? Algoritmo da multiplicação. Veja como podemos representar uma multiplicação em que uma parcela seja repetida muitas vezes, tá? Eu tenho lá um cálculo, um probleminhazinho em que diz que eu tenho 8 funcionários que recebem cada um 4.785. E eu quero saber quanto eu gasto só de salários de funcionários. Aí, o que eu vou fazer? Para que eu não pegue 4.785 e repita 8 vezes, vá somar 8 vezes esse valor, o que é que eu faço? Eu apenas vou pegar o valor 4.785, que é o valor do salário, e vou pegar a quantidade que ele se repete na soma. Nesse caso aqui, ele está se repetindo 8 vezes. Olha aqui, e vou realizar a soma normalmente. E vou descobrir o valor do meu produto, que é o resultado, certo? Que nesse caso aí é 38.280. Relembrando uma coisa importante que vocês viram ano passado, tá? As parcelas da multiplicação, elas são chamadas de fator ou multiplicando, sempre o que fica em cima. O segundo valor é chamado de fator ou multiplicador, tá? Ele é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o número de cima. E o resultado eu vou chamar de produto, tá bom? Note que, nesta operação, também precisamos fazer reagrupamento de ordens para obter o produto,
tá? O que é reagrupamento de ordens? É quando vai um sempre em cima. Aqui nesse caso o livro não colocou, tá? Por exemplo, 8 vezes 5 dá 40. Então, fica o 0 aqui e sobe mais 4, tá? Que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Multiplicar com dois algarismos. Agora sim, chegamos aonde queríamos, tá? Nós até então já tínhamos aprendido como multiplicar com apenas um algarismo, certo? Agora nós iremos multiplicar com dois, tá? Também podemos aplicar, o algoritmo da multiplicação quando o multiplicador, aqui embaixo, tem mais de dois algarismos, tá? Nesse caso tem dois. Veja como devemos multiplicar os fatores 3.246 vezes 34, que é o valor que eu trouxe aqui, tá? Então, vamos lá, resolver aqui como é que vai ficar essa multiplicação. 3.246 vezes 34. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu vou multiplicar o 4, que é o da unidade, por todos os números aqui de cima. Quando eu terminar de multiplicar o 4 por todos os números, eu vou passar para o 3, certo? Aí eu vou multiplicar o 3 por todos esses valores aqui de cima, tá bom? Vamos lá, parte por parte. Primeiro, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 4 vai 2. Agora prestem atenção. Quando eu for multiplicar 4 vezes 4, eu tenho que acrescentar o resultado mais 2, certo? Ou seja, vai ser 4 vezes 4, 16. 16 mais 2, 18. 8 vai 1. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 4 vezes 3, 12. Tia Jéssica, por que você colocou o 12 todo aqui e não deixou ele lá em cima? Porque não tem mais números aqui, certo? Então, eu não tenho como colocar o 1 aqui para dar continuidade à conta. A conta acabou, tá bom? Agora, eu vou passar a multiplicar o 3, certo? Multiplicar o 3 por 6, depois por 4, depois por 2 e por 3, tá? Lembrando que neste caso aí, vocês têm que prestar atenção quando for multiplicar. O 4, a gente começou a multiplicar e colocar todos os valores direitinho. Só que com o 3, ele está na casa das dezenas. Então, o que acontece? Quando eu for multiplicar o 3 pelo 6, o resultado eu vou começar a colocar na casa das dezenas, certo? Se eu tivesse o número das centenas, quando eu fosse começar a multiplicar pelos números, o resultado eu começaria a colocar nas centenas, certo? E assim sucessivamente. Vamos lá para vocês entenderem. 3 vezes 6, 18. Olha o 8 onde é que vai? Na casa da dezena, porque eu estou realizando a multiplicação de um número de dezena. Então, aqui eu tenho que começar com dezena, tá? Então, 3 vezes 6, 18. 18 vai 1, tá? Que eu coloquei esse verdinho aqui para vocês não confundirem. Vamos continuar. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. 3 vai 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E para a gente concluir, 3 vezes 3, 9, tá? Mas, tia Jéssica, ficaram dois valores, 12.984 e 9.738. Sim, porque foi a multiplicação que eu fiz por 4 de todos esses números e por 3 de todos estes números. Então, depois que você realizou a multiplicação, o que você vai fazer? A soma. Você vai somar o primeiro valor com o segundo e vai achar o resultado final, tá? Ou seja, 4 mais 0, 4, 8 mais 8, 16, vai 1, olha ele aqui em cima, 1 mais 9, 10, mais 3, 13, 3 vai 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 7, 10, 0, vai 1. 1 mais 1, 2, com 9, 11. Então, o resultado dessa multiplicação ficou 110.364. Bom, meus amores, agora qualquer dúvida, tá? No grupo do WhatsApp.
Lembrando, como eu pedi no grupo, certo? Assistam mais uma vez esse vídeo, tá? Essa multiplicação é um pouco mais extensa, tá bom? As ideias de multiplicação presentes nesse conteúdo são um pouco mais extensas. E também tem essa multiplicação com dois algarismos, que a tia Jéssica quer que vocês fiquem craques. Tá bom, amores? Qualquer dúvida lá no grupo do WhatsApp.